Vou preparar aqui um cappuccino utilizando a cafeteira italiana. Então eu já estou aí com a minha moca, a parte de baixo dela já preenchi com água. E agora eu venho com o café. O café eu comprei em grãos e fiz a moagem. Eu fiz a moagem um pouco mais grossa para não passar tanto pó no filtro da cafeteira italiana. E daí eu simplesmente nivelo. Eu nivelo com calma, eu utilizo o dedo, mas pode utilizar uma faca ou qualquer outra coisa, só para nivelar e não compactar esse café. Lembrando que a cafeteira italiana, ela tem, eu vi alguns vídeos inclusive, que sim, ela tem o risco de explodir, por isso a gente não pode compactar muito pó e também cuidar para que a válvula de segurança dela esteja intacta, esteja inteira. Então se a válvula de segurança enferrujar, é interessante talvez trocar. E aí tá a parte de cima. Na parte de cima da minha cafeteira italiana eu sempre coloco um pouco de água, para na hora que o café passar ele não cair no metal quente e fica com gosto de queimado. Eu não sei se isso faz diferença ou não. Aí eu tenho a minha prensa francesa ou cremeira que eu utilizo para espumar o leite. O leite já foi aquecido no micro-ondas. Eu aqueci uma quantidade suficiente para 2 cappuccinos, mais ou menos. Eu aqueço até no ponto de soltar fumaça, mas não de ferver. E utilizo o êmbolo da prensa francesa para poder espumar. Hoje já tem maquininhas ou aparelhos que espumam leite automático, mas essa é a forma mais barata e assim que eu mais utilizo, mais em conta e mais fácil de se fazer uma crema de leite. Então eu coloco primeiro o café. Esse café que eu estou utilizando, ele tem um sabor amargo, então eu dou uma quebrada utilizando achocolatado. Eu já dei essa dica para as pessoas que, eu comprei um café de uma qualidade inferior e não gostei muito. Não desperdice o seu café. Você pode colocar um pouco de chocolate, um pouco de canela, alguma coisa para poder dar uma equilibrada na sua bebida. Lembrando que eu não sou profissional do café, então esse não é o típico, o tradicional cappuccino. É um drink, é uma variação, mas que me agrada bastante. Daí eu dissolvo ali o achocolatado, eu coloquei uma quantidade, mais ou menos 2 colherinhas de café, e agora eu vou vir com leite espumado. Eu dou uma agitada para quebrar essas bolhas grandes, maiores, e solto o leite cremoso de maneira que ele forme uma camada em cima do café. Então vocês vão ver que na xícara ele separa, embaixo está o café mais quente, líquido, e depois o leite aerado, e bem na interface ele vai se misturando. E agora eu vou fazer a decoração. Para decorar eu utilizo cobertura de chocolate, cobertura de sorvete no sabor de chocolate. Eu acredito que é a que mais combina. A de morango fica um gosto meio estranho, muito artificial. E eu utilizo a de chocolate, então eu vou fazer esse desenho. Eu venho fazendo um zigue-zague, vocês vão ver aí no vídeo. E depois eu faço o mesmo do lado invertido e faço um círculo no meio. O que vai dar o efeito interessante nesse desenho é o uso do palitinho. Eu poderia utilizar um garfo, uma faca, qualquer coisa para poder espalhar essa calda e formar um desenho, mas eu vou utilizar o palitinho. Então eu venho de um lado, como se fosse fazer um galho, uma rama, do outro lado um outro galinho, como se fosse uma rama, e essa esfera eu puxo no meio para virar como se fosse um coração. Lógico, ficou meio grosseiro porque eu fiz correndo com uma mão só, mas dá um resultado interessante e bem barato para se fazer em casa.